Boa noite. Boa noite, eu sou a Argélia, sou aqui de Curitiba. Hoje aqui está chovendo, a gente tem várias pessoas de vários locais, né? Até fora do país. Sejam todos bem-vindos para esse momento saudável que nós teremos, que se realiza todas as quintas-feiras, né? Então, sejam todos bem-vindos. Da onde você está? E hoje a gente vai ter a honra de ter uma pessoa especial aqui conosco, né? Ele é lá de Fortaleza, cidade quente, né? Comparando com Curitiba, que é frio. Então, aqui a gente tem todas as estações em um dia. Você acorda, tá sol, fecha o tempo, dá um temporal, cai chuva de pedra, né? E agora a gente está encerrando o dia com uma chuvinha. Então, realmente, para fechar com chave de ouro nossa quinta-feira, a gente vai ter a honra de escutar ele, nosso mestre, né, professor Davi Menezes. Ele é esposo da Juliana, é pai de 5 filhos. Ele foi pesquisador, educador na área de ciências biológicas por muito tempo, né? Também autor de vários livros na área de biologia celular, molecular, fisiologia, biologia, pesquisador independente. E você sabe que nessa área, realmente, quando a pessoa quer estudar, muitas vezes não tem apoio, né? Então, ele mentor de estilo de vida ativo e saudável, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança, palestrante nacional, é convidado também para vários países internacional, né? E ele é consultor da Herbalife, consultor do bem-estar nessa nossa empresa há 25 anos. E ele também é membro da equipe internacional de presidentes executivos da Herbalife. Então, hoje ele vai estar passando informações para a gente sobre estratégias revolucionárias para você manter sua juventude, viver mais, viver melhor, né? Todo mundo está buscando um estilo de vida ativo, saudável, e nada melhor do que realmente quem conhece muito bem isso, está atuando nessa área há mais de 25 anos, né? Na área como do bem-estar, mas tem um conhecimento muito grande nessa área, né? Estudou toda a carreira dele. Então, nos ajude a receber ele diretamente lá da casa dele, né? De Fortaleza, professor Davi Menezes. Muito grato pela introdução, Argélia. Antes de abrir aqui a minha apresentação, eu gostaria de fazer alguns testes, se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Ótimo. Então, uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento saudável. Quinta-feira, 8 de outubro, nós estamos encerrando o último plano de 90 dias de 2020. Que ano! Que desafios e que grandes oportunidades esses tempos nos trouxeram. Parabéns pela presença de todos que estão aqui esta noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês um conteúdo de vanguarda. Nós vamos falar hoje sobre telômeros. E muitas pessoas não conhecem esse conteúdo. Alguns profissionais da área de saúde que estão bem atualizados na área de nutrição e nutrologia já estão estudando e trabalhando com seus clientes, seus pacientes, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós preparamos um conteúdo bem atualizado, exclusivo para esta noite. Deixe-me ativar aqui agora a minha tela para começar, então, a nossa experiência desse momento saudável. Então, esse daqui vai ser o nosso conteúdo. O segredo está nos telômeros. Como disse a Argélia, né, minha mestre de cerimônias desta noite, estratégias revolucionárias para manter a juventude e viver mais e melhor. Então, vamos começar. Nós temos acompanhado uma quantidade muito grande de pesquisas científicas em revistas internacionais, renomadas, de grande credibilidade, trazendo o que tem de mais moderno na investigação, nas ciências biológicas, na nutrição e na medicina, sobre o processo de envelhecimento saudável. E está acontecendo um fenômeno hoje em escala global.
Este aqui é o fenômeno. E muitas pessoas não estão percebendo. Tem muita gente que está acompanhando o processo, mas sem saber exatamente do que se trata, do poder, do potencial e das grandes oportunidades que nós temos. Em primeiro lugar, da gente aumentar o nosso conhecimento para que a gente possa se cuidar e ter uma vida mais longeva, mais ativa e mais saudável, mas também observar como é que nós podemos nos posicionar como profissionais, como consultores, como mentores de bem-estar, para apoiar estas pessoas. Que pessoas são essas? O que significa essa expressão? O futuro é velho. Nesse exato minuto, enquanto milhões debatem a forma de lidar com os millennials, o planeta envelhece. A população 60 mais cresce 3% ao ano, mais do que qualquer outro grupo etário no mundo. Eles não são mais os mesmos e estão revolucionando todos os setores do mercado e da economia. É necessário enxergá-los e entendê-los. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nesta nossa aula, e gostaria que vocês já anotassem, é essa pesquisa, que é uma pesquisa internacional e que gerou uma série de dados que estão publicados nesse site que vocês estão vendo aí no rodapé do slide, tsunami60mais.com.br. Do que se trata esse assunto? Eles estão chamando isso de economia prateada. E aqui tem um resumo do poder dessa população, nessa faixa etária, no nosso país. Hoje, a estimativa, hoje podemos arredondar, né? Nós estamos falando aqui de 2017 para cá. 30 milhões de idosos, ou seja, com mais de 60 anos, que representa 15% da população, 54% são mulheres, 46% são homens. No ano passado, eles movimentaram quase 2 trilhões de reais em consumo, e a estimativa dessas pesquisas é que a população mais do que dobre até 2050. E 2050, meus amigos, são os próximos 30 anos. Nós fizemos aniversário de 25 anos de atividades com a Herbalife, que nós somos consumidores e consultores de bem-estar dessa empresa. Então, os 25 anos últimos foram de uma experiência, de uma jornada extraordinária. Então, os próximos 30, nós queremos participar e queremos estar preparados, lúcidos, produtivos, longevos e saudáveis, porque a estimativa é que vai se aproximar de 70 milhões de brasileiros, colocando o nosso país entre os 6 mercados mais longevos do mundo. Recentemente foi criado o 1º de outubro, o Dia do Idoso e do Longevo, ou seja, nós estamos observando aqui uma mega tendência. Infelizmente, embora muitos países já estejam se posicionando neste sentido, ainda há muito atraso no nosso país em relação ao atendimento e ao lidar com o idoso. Se vocês observarem aqui, eu queria fazer uma provocação. Aqui nós temos vários ícones representando aquelas pessoas que têm necessidade de atendimentos prioritários. Deficientes, idosos, gestantes, pessoas com criança de colo e autistas. Eu queria que vocês olhassem para a imagem que está aqui representando o idoso. Observem que isso aqui é coisa do passado. Então, eu faço essa pergunta para você. Você se enxerga assim quando chegar aos 60 anos? Dê uma refletida agora, pare um pouquinho. É assim que você acha que vai chegar aos 60 anos ou você deseja uma perspectiva diferente? Quando eu nasci, no início da década de 60, pessoas com mais de 50 anos eram velhinhos, porque a estimativa de vida naquela época era de 48 anos. Agora, que tal esse novo ícone para representar quem tem mais de 60 anos? O que é que vocês acham mais interessante? Esse da esquerda ou esse da direita? O que é que representa mais o seu desejo, as suas metas e o seu futuro? Alguns que estão aqui nos assistindo já estão nessa faixa etária, e isso aqui já está sendo proposto para mudar em todos os lugares do nosso país o novo ícone que representa essa população 60 mais. O que é que eles têm hoje de poder e de potencial de desempenho, de qualidade, de desfruto de energia, de saúde, bem-estar e o poder que eles têm de economia? Eles afirmam que nós
vivemos com o nosso próprio dinheiro. Mais de 86% hoje das pessoas com mais de 60 anos no nosso país possuem renda própria, e no Brasil, 63% das pessoas com mais de 60 anos são provedores da família. Veja que coisa interessante. Inclusive, nesse ano, muitas pessoas dessa geração apoiaram suas famílias com essa crise que se instalou de saúde e economia no nosso país e no mundo. Agora, olhem só para essa imagem. Do ponto de vista econômico, a perspectiva é muito promissora, mas, infelizmente, do ponto de vista de saúde, ainda deixa muito a desejar. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a um filme chamado O Irlandês, que foi publicado na Netflix. E aqui temos o Robert De Niro, o grande ator norte-americano, uma cena do filme que eu capturei para trazer aqui para essa palestra, para que a gente possa ilustrar um desafio que essa geração está sofrendo nesse momento e que isso pode ser modificado. Nós estamos vendo aqui ele lutando com a abertura de um frasco de remédio. E tem uma outra cena no outro ângulo, que é essa daqui. Se vocês observarem, aqui ele está tentando memorizar e dividir os medicamentos que ele tem que tomar para cada dia da semana. E aqui na frente dele tem um tableteiro com os dias da semana, de segunda a domingo. Medicamentos para todo tipo de problemas de saúde. E a gente observa que muitas pessoas com mais de 60 anos têm esse padrão de necessidade de medicamentos para tratar inúmeras doenças e outros efeitos colaterais dessas doenças que geraram consumo de medicamentos a longo prazo e que criaram outros problemas de saúde. Na realidade, isso é uma grande estratégia da indústria farmacêutica, que é ganhar dinheiro com a manutenção da doença. Nós não estamos aqui para fazer polêmica. Nós estamos aqui para promover conhecimento, promover a atitude de colocar esse conhecimento em prática e promover nutrição, saúde e bem-estar. Então, a pergunta que a gente faz é: que saúde é essa em que as pessoas ficam dependentes desses aqui, que são os principais medicamentos mais utilizados? Vê se vocês conhecem alguém que toma pelo menos 2, 3 medicamentos desses aqui. Ansiedade, hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico, que é azia, diabetes, hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol, e hipotireoidismo. Então, aqui são os medicamentos mais consumidos e, infelizmente, esses medicamentos eles não curam, eles tratam sintomas. E as pessoas têm que tomar isso para o resto da vida. Então, nós queremos propor um cenário diferente. Sabemos que tem pessoas que têm predisposição genética, só que até 30% da nossa saúde, da nossa longevidade, é conduzida pelos nossos genes. Portanto, no mínimo 70% pode ser modificado através da adoção de um estilo de vida ativo e saudável. Então, existem hoje os superidosos. Um novo grupo, que são as pessoas acima de 80 anos que não apresentam doenças crônicas e nem fazem uso regular de medicamentos. Eles ainda são minoria. E nas discussões científicas, eles são chamados de superidosos, porque são pessoas com autoconhecimento, raciocínio lógico, apresentam um desempenho igual ou superior das pessoas com faixa de 50 ou 60 anos. Esse daqui é um dos exemplos, para mim, que são assim, que se destacam. E aqui temos uma reportagem na Exame recente, do Abílio Diniz, Como Chegar aos 100 anos de idade com qualidade de vida. Em meio à pandemia do coronavírus, o casal Geise e Abílio Diniz lançam um podcast de histórias inspiradoras sobre longevidade e bem-estar. Essa frase dele eu adoro. Para ser velho, é preciso ter idade. Para ser jovem, qualquer idade serve. E aqui nós temos uma primeira informação com base científica, publicado recentemente, sobre as marcas do envelhecimento. E aqui eu queria mostrar para vocês qual é que vai ser a concentração da nossa aula de hoje. Existem vários fatores, aqui a gente pode ampliar, inclusive no nosso idioma, que é a instabilidade genômica, que são mutações que podem ocorrer no DNA, disfunção mitocondrial, ou seja, alterações na organela que produz energia, desgaste dos telômeros, que vai ser o assunto de hoje, então esse aqui nós vamos destacar, alterações epigenéticas, de acordo com o estilo de vida que cada um elege colocar em prática,
a perda da homeostase proteica, alterações na comunicação entre as células, envelhecimento e morte celular programados, baixo consumo ou absorção do uso de nutrientes adequados e problemas de multiplicação nas células-tronco. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui para fechar aqui a janela, que está vindo muito ruído aqui do meu ambiente. Só um instantinho. Muito bem. Então, nosso foco da aula de hoje é nos concentrarmos no desgaste dos telômeros. Entender o que são os telômeros, qual a sua importância e o que é que nós podemos fazer a respeito. Então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Uma das primeiras pessoas que abordou este assunto, e publicou, inclusive, este livro, que é um clássico da literatura nessa área, Como e Por que Nós Envelhecemos, é um médico, biólogo, chamado Leonard Hayflick, e ele estabeleceu uma série de pesquisas e criou o que se chama de o limite de Hayflick. Foi descoberto em 1965, porque ele observou que as células cultivadas se dividiam em média 50 vezes antes de morrer. Ou seja, uma média entre 40 e 60 vezes, até algumas células, dependendo do tipo de tecido, chegam a 70 vezes, mas, em média, as células começam a ficar senescentes e começam a se degradar, param de se reproduzir e morrem, o que estabeleceria o prazo de validade do organismo em função desse tempo de reprodução das células. Só que, recentemente, a pesquisa evoluiu e eles descobriram que o segredo está nos telômeros. É isso que explica por que essas células têm um prazo de validade e o que é que pode ser feito para prolongar esse prazo de validade. Essa pesquisa foi tão importante que a investigadora da Universidade da Califórnia, em São Francisco, a doutora Elizabeth Blackburn, PhD, ganhou um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2009. E a sua pesquisa gerou tanta informação valiosa para os médicos e para os nutricionistas e para profissionais da área de saúde, que ela juntou-se a uma grande psicóloga e apresentou uma proposta de um novo modo de pensar em saúde, bem-estar e longevidade. E as duas escreveram esse livro, que vocês estão vendo aí, a capa, e que é uma leitura agradabilíssima, muito atualizada e de fácil compreensão. Então, gostaria muito que vocês capturassem essa imagem, procurassem esse livro e se dedicassem à leitura, porque vai agregar muito valor, independente de você ser um profissional da área de saúde, ser um mentor de bem-estar, ou um cliente nosso, ou um convidado que está nos assistindo para melhorar a sua qualidade de vida através do conhecimento aplicado. Aqui nós temos a revista Ciência Hoje, falando sobre este assunto, na reportagem de capa, os telômeros. E a reportagem é a vida na ponta dos cromossomos. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que são os telômeros. Então, aqui vocês estão vendo a estrutura da célula, vocês estão vendo o núcleo celular, e dentro do núcleo celular vocês estão vendo o nosso DNA empacotado sob a forma de cromossomos. Acredito que vocês lembram do tempo que vocês estudaram biologia, que nós temos 23 pares de cromossomos dentro das nossas células somáticas, das células que formam o nosso corpo. E observem agora o que nós chamamos de telômeros, ou seja, telo significa extremidade. Então, vocês estão observando que cada cromossomo ele tem as capinhas cobrindo e protegendo a extremidade do cromossomo para garantir que eles se dupliquem de forma correta sempre que a célula se reproduzir. E que também proteja a integridade do DNA e proteja também de mutações. A melhor forma da gente entender o que são os telômeros é a gente fazer uma analogia com o cadastro do nosso tênis. Olhem para essa imagem para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Aqui nós temos do lado esquerdo um tênis novo e aqui do lado direito um tênis bem desgastado. A importância dos telômeros é muito entendida quando a gente faz uma análise, melhor, uma analogia com essa estrutura chamada agulheta que tem na proteção da extremidade do cadarço quando a gente compra o tênis novo. Então, vocês vão olhar para cá e vão agora entender comigo. O que é a agulheta? É aquele pequeno tubo de metal ou de plástico que fixa firmemente em cada ponta de cadarço
e que, com o uso do sapato, do tênis, termina caindo, abre e o cadarço se estraga todo e você tem que comprar um cadarço novo. Então, façam uma comparação com o telômero e a agulheta, que é exatamente o que ele faz, sendo o cadarço o cromossomo e a agulheta o telômero. Se a gente não protege o telômero, o que é que vai acontecer? Vai se desgastar e o cromossomo vai começar a perder a sua capacidade de garantir uma reprodução celular íntegra. E as células vão terminar ficando senescentes e vão terminar gerando vários tipos de problemas de saúde. Agora vem a pergunta, por que eu devo cuidar dos meus telômeros? E por que eu devo cuidar o mais cedo possível? Por que é importante nós que estamos assistindo essa aula, que somos adultos, tomarmos conhecimento, colocarmos em prática e compartilharmos isso com os nossos filhos? Quanto mais cedo, melhor. Por que eu devo cuidar dos meus telômeros? Porque o comprimento dos telômeros tem tudo a ver com a velocidade do envelhecimento. Se você tem telômeros curtos, você tem envelhecimento precoce. Se você tem telômeros mais longos, você tem uma perspectiva de longevidade maior. Então, o segredo é usar estratégias para que você minimize o desgaste dos telômeros, para que você consiga fazer com que suas células se reproduzam por mais tempo e você consiga ter o seu organismo à sua disposição por mais tempo. Agora, o que torna os telômeros mais curtos? Quais são os fatores? E o que é que eu posso fazer a respeito? Prestem muita atenção e comecem a anotar, porque isso aqui tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Então, queria de novo aqui que vocês olhassem para essa imagem e vissem o que é que ocorre à medida que as células vão se reproduzindo. Observem, quando as células são jovens, de um recém-nascido, os telômeros estão intactos. À medida que as células vão se reproduzindo e o seu corpo vai se desenvolvendo, os telômeros vão diminuindo de tamanho e, à medida que eles vão diminuindo, até vai chegar um ponto em que a célula não consegue mais se reproduzir. Aí começa o processo de degradação da célula, que vem com a senescência. Então, o que é que acelera o encurtamento dos telômeros? Primeiro, os 3 fatores mais importantes: alimentação desequilibrada, falta de exercícios físicos, sedentarismo, e falta ou deficiência de sono. Além disso, o estresse, quando não é bem gerido, estresse em excesso, ele é altamente prejudicial, e muitas pesquisas já evidenciaram que os telômeros são profundamente afetados pelos hormônios do estresse. Xenobióticos, para quem não conhece essa palavra, xeno significa estranho e biótico significa vida. Ou seja, substâncias tóxicas que estão hoje no ambiente, fruto da civilização, ou seja, um grande preço que nós pagamos pela tecnologia, pela evolução. Hoje nós temos uma quantidade enorme de substâncias que são jogadas na biosfera todos os anos, que não existiam no ano anterior. E essas substâncias se espalham pelo ar, pela água, pelos solos e terminam entrando em contato com o nosso corpo e trazem inúmeros prejuízos. E grande parte dessas substâncias xenobióticas, elas têm uma afinidade por gordura. O que significa que se você tem muita gordura no corpo, há uma tendência de retenção dessas toxinas dentro do seu organismo, e essas toxinas, passando mais tempo dentro do seu corpo, suas células, mais cedo ou mais tarde, serão expostas a ela. E haverá uma série de alterações na bioquímica celular, porque o nosso corpo tem que se livrar dessas substâncias e, pelo fato das nossas excreções serem aquosas, essas substâncias têm dificuldade de serem eliminadas. Então, quando a gente começa a reduzir a concentração excessiva de gordura no nosso corpo, através de um programa de emagrecimento saudável, como é proposto pela Herbalife, essas substâncias tóxicas, elas têm que ser eliminadas. E um dos papéis mais importantes dos nossos órgãos internos é feito pelo fígado. O fígado tem capacidade de converter essas substâncias dissolúveis em gordura em solúveis em água para que elas saiam do nosso corpo. Então, o ideal é que a gente se exponha menos a xenobióticos e que diminua a concentração de gordura no corpo e que use também de estratégias nutricionais para melhorar o trabalho do nosso fígado na sua capacidade de detoxificação, que é exatamente isso, é eliminar essas substâncias do nosso corpo.
Radicais livres são outros fatores que aceleram o encurtamento dos telômeros. Os radicais livres são produzidos principalmente pelas nossas mitocôndrias, a partir do oxigênio que nós expiramos. O oxigênio que nós expiramos, como vocês sabem, nos trazem vida. É através da utilização do oxigênio que nós podemos ter rendimento máximo de extração de energia dos macronutrientes que nós ingerimos, principalmente dos carboidratos e das gorduras. Só que há um preço que nós pagamos, que é a produção de radicais livres. Certo? Então, do jeito que o oxigênio nos dá vida, ele também curta a nossa vida se nós não soubermos usar estratégias para nos proteger dos radicais livres que são produzidos naturalmente com a respiração, mas que tem também a sua produção exacerbada por alguns fatores. Dentre eles, esses todos aqui que nós estamos citando também afetam a produção de radicais livres, que termina afetando o comprimento dos telômeros. E, finalmente, AGEs, que são as substâncias produzidas dentro do nosso corpo após a sua ligação com açúcar em excesso que não foi metabolizado. Então, sempre que você se excede em consumo de carboidratos refinados e açúcar branco, você termina provocando a formação dessas substâncias, que são proteínas, lipídios e outras substâncias que o açúcar cola e essa substância perde a função e fica circulando no seu corpo, causando vários tipos de problemas. Dentre eles, o encurtamento dos telômeros. Então, AGEs é um nome genérico, é uma sigla que está em inglês, para as substâncias que são glicadas e que trazem muitos prejuízos para a nossa saúde. Agora, vamos começar a falar das soluções, certo? Todos nós queremos nos sentir e parecer mais jovens. A pergunta que a gente vai fazer agora para vocês todos é: seria possível ampliar os nossos telômeros? Primeiro, proteger o encurtamento e aumentar o tamanho? Tem uma notícia muito boa para vocês. A resposta é sim, é possível. A ciência, junto com a pesquisa que deu o prêmio Nobel aos telômeros, a descoberta dos telômeros e as funções, a estrutura e função dos telômeros, eles também descobriram que existe uma enzima especial que tem essa função de proteger e aumentar o comprimento dos telômeros. Essa enzima se chama telomerase e é conhecida hoje pela enzima da imortalidade celular. Traduzindo, quando você aumenta a capacidade de produção dessa enzima no seu corpo, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer com que os telômeros voltem a crescer, combatendo o processo da senescência celular, ou seja, retardando o envelhecimento. Então, tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas para aumentar a produção de telomerase de forma natural através de recursos que têm a ver com estilo de vida e nutrição. Então, a telomerase ela refaz os telômeros. Aqui nós estamos vendo exatamente isso. Vocês estão vendo aqui no gráfico o processo de encurtamento natural à medida que as células vão se dividindo. E se você consegue estimular a expressão dessa enzima, ela protege e retarda o processo de encurtamento dos telômeros, dando mais tempo da célula sobreviver e conseguir se reproduzir por mais gerações. Consequentemente, mais longevidade para o organismo. Esse cientista, ele escreveu um livro que ainda não tem no nosso idioma, mas é um livro muito instigante, que fala e reforça a importância do conhecimento nessa área. A revolução da telomerase. E o que eu posso fazer, então, para aumentar os níveis de telomerase naturalmente dentro do meu corpo? Porque tem cientistas que estão querendo transformar a telomerase em suplemento nutricional, mas todas as experiências não foram bem-sucedidas, porque criaram efeitos colaterais. Então, existe uma outra área de pesquisa que é estimular a produção natural da telomerase pelas nossas células através de recursos naturais. Então, do jeito que a alimentação insalubre, sedentarismo e falta de sono são os 3 fatores mais importantes que encurtamento do telômero, aqui estão exatamente os 3 fatores que aumentam os telômeros, porque estimulam a produção da enzima protetora. Então, se você pratica uma alimentação saudável, se você se dispõe a fazer exercícios regularmente, encontra uma forma que pareça
com você, que tem a ver com você, que você se divirta, para que você possa incorporar no seu estilo de vida. E você também use estratégias para melhorar a qualidade e a quantidade do seu sono, você está trabalhando a seu favor em relação à produção de telomerase e proteção dos seus telômeros. 2 outros fatores são evidenciados pela pesquisa científica mais recente: a suplementação nutricional e o uso de fitonutrientes naturais a partir de uma alimentação vegetal o mais abundante e variada possível, de preferência em base cotidiana. Então, vamos falar um pouco mais e trazendo notícias, trazendo informações embasadas cientificamente. Se pudermos dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercícios, nem de menos, nem de mais, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Hipócrates, pai da medicina. Veja que mensagem bacana e como a ciência moderna confirma isto aqui com as pesquisas mais recentes. Então, atividade física e o comprimento dos telômeros. Esse estudo revelou que a atividade física regular está correlacionada com telômeros significativamente mais longos, responsáveis por um envelhecimento biológico adicional de 9 anos a menos para os mais fisicamente ativos em comparação com aqueles sedentários. Olha só, pessoal, o exercício físico promove, através da proteção da integridade dos telômeros, dos cromossomos, quase uma década a mais de vida. Os telômeros gostam de alguns tipos de exercícios mais do que os outros. Olha aqui, Argélia, isso aqui é uma homenagem a você. Os exercícios aeróbicos têm um efeito positivo na atividade da telomerase no corpo todo. Então, continue correndo. Fatores de estilo de vida, como dieta pouco saudável, sedentarismo e hábitos de fumar. Pessoal, o hábito de fumar é um dos hábitos mais nocivos no que diz respeito a você ativamente colocar xenobióticos para dentro do seu corpo. A pesquisa de química já conseguiu descobrir no cigarro, na fumaça do cigarro, mais de 4.500 substâncias xenobióticas que a pessoa bota para dentro numa tragada. Isso, com certeza, a médio e longo prazo, termina minando a nossa capacidade de defesa. Então, esses fatores têm sido relacionados ao menor comprimento dos telômeros, que é um biomarcador de idade biológica das células em oposição à idade cronológica. Então, uma outra evidência aqui é que nós temos, quando a gente faz a bioimpedanciometria, a gente tem a idade cronológica, que está na data de nascimento no documento de identidade, e tem a idade biológica, que a gente avalia quando faz a bioimpedanciometria. Mas dentro dessa idade biológica também os cientistas estão analisando bioquimicamente o comprimento dos telômeros, como um dos fatores da idade biológica. Então, você pode alterar a sua idade biológica, sim, tornando-se mais jovem quando você ativa a telomerase, a enzima protetora dos telômeros. Então, alguns estudos relataram uma associação positiva entre dieta saudável, atividade física regular e a manutenção do comprimento dos telômeros. Eu gostaria que vocês internalizassem esta imagem e esta mensagem. A influência potencial da atividade física e da nutrição na saúde dos telômeros. Mais uma informação para o cabedal de conhecimento que vocês que nos acompanham nos momentos saudáveis estão acumulando. O nosso desejo é que não acumulem apenas informação, acumulem transformação, que é quando você coloca a informação em prática e produz novos resultados. Olha que informação curiosa e muito importante para a gente conversar com as pessoas que ainda têm esse hábito. Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco descobriram que o consumo regular de refrigerantes promove o encurtamento dos telômeros e, portanto, o envelhecimento celular, tanto quanto fumar. Vocês estão vendo aí uma imagem onde a pessoa está praticando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Está querendo realmente acelerar a passagem dela para o mundo espiritual. Então, as pessoas muitas vezes dizem assim, mas o meu refrigerante é diet, ou seja, não tem açúcar. Meu amigo, o refrigerante diet, ele tem uma quantidade de xenobiótico superior à forma original, certo? Que tem muito açúcar. E ninguém sabe qual é o pior. Portanto, a melhor estratégia é tirar isso da sua vida, porque isso não tem absolutamente nenhum futuro.
eu queria que vocês prestassem atenção aqui agora para entender de uma maneira bem sucinta o que é o estresse oxidativo e por que ele é um dos fatores mais dramáticos no encurtamento dos telômeros. Nós temos dentro do nosso corpo capacidade de proteção natural endógena, ou seja, interna, contra a produção do excesso de radicais livres até um determinado patamar. Quando você exacerba a produção de radicais livres além da capacidade de defesa interna, o que é que vai acontecer? O desequilíbrio. Então, mais radicais livres vão ficar livres, circulando, e haverá ataque nas suas células. E se esse ataque não for controlado, haverá o estresse oxidativo, que é quando ocorre esse desequilíbrio entre os antioxidantes e os radicais livres, e isso leva ao envelhecimento e a vários danos celulares, dentre eles o encurtamento exagerado dos telômeros. Então, aqui tem muitas investigações científicas recentes que nós lemos os artigos, colocamos aqui para vocês como referência sobre isso. Estresse oxidativo encurta os telômeros. Agora vamos falar sobre as estratégias de proteção. Então, aqui a primeira estratégia de proteção, evidentemente, é a alimentação saudável, né? Juntamente com o exercício físico. E juntamente com o sono. Nós chamamos de Santíssima Trindade, que é nutrição, movimento e sono. Grave isso. Se você trabalha sempre focado nesses 3 princípios, você vai ter uma vida de qualidade e uma vida de quantidade. Então, nesse estudo, uma maior adesão à dieta mediterrânea, anotem esse termo, dieta mediterrânea, e pesquisem mais. Ela é tão importante que ela foi integrada como patrimônio da humanidade pela Unesco, como a dieta mais saudável do planeta Terra. Foi associada a telômeros mais longos, e esses resultados apoiam ainda mais os benefícios da adesão à dieta mediterrânea para a promoção da saúde e da longevidade. Mas, Davi, o que mais que eu posso saber sobre alimentação? O que mais que eu posso incrementar? Pesquisadores desse estudo recomendam o aumento da ingestão de vegetais coloridos na sua alimentação, com foco no seu conteúdo de micronutrientes, sobretudo aqueles que têm ação antioxidante, que são algumas vitaminas e os fitonutrientes. Os fitonutrientes são exatamente aquelas moléculas que dão as cores que a gente aprecia nos diversos vegetais que nós podemos comprar para incluir na nossa alimentação diária. Esses fitonutrientes na natureza, para o vegetal, aumenta a capacidade de defesa do vegetal, como se fosse o sistema imunitário da planta, e também aumenta o espectro que a planta tem de capturar a energia do sol para incrementar o processo de fotossíntese, que é o recurso primário que a planta utiliza para produzir os nutrientes, certo? Como produtores que são na natureza. Então, quando nós consumimos vegetais o mais orgânico possível, eles são muito ricos em fitonutrientes, portanto, com poder antioxidante incrível. Vitaminas que são antioxidantes, a gente fala que a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e alguns minerais, como o zinco, o manganês, o molibdênio e o selênio. E grande parte da nossa alimentação, devido a, inclusive, exaustão dos solos onde os alimentos são plantados e cultivados atualmente, esses nutrientes não estão mais nas quantidades que estavam nas gerações passadas, certo? Então, é muito importante que a gente também, além de uma alimentação colorida e balanceada, a gente coloque a suplementação, certo? Então, esse estudo fornece a primeira evidência epidemiológica de que o uso de multivitamínicos está associado a um maior comprimento dos telômeros. Qual é a relação? Quando você utiliza um multivitamínico como o nosso, ou um bom multivitamínico de classe mundial, como os produtos da Herbalife, nós temos a perspectiva de aumentar nossa proteção antioxidante juntamente com os vegetais coloridos e, consequentemente, estimular a produção de telomerase, que é a enzima protetora que resguarda a integridade dos nossos telômeros. Olha que notícia boa essa daqui. Fatores ambientais e de estilo de vida que promovem o estresse oxidativo e a inflamação podem reduzir o comprimento dos telômeros. Já falamos sobre isso. Só que esse estudo concluiu que o consumo de chá verde chinês foi positivamente associado ao comprimento dos telômeros em homens idosos chineses. Então, mais um fator
de promoção do consumo de chá verde de qualidade. Nós temos no nosso portfólio um produto chamado Herbal Concentrate, onde o ingrediente primário é o chá verde chinês. Da mais alta qualidade, a Herbalife utiliza tecnologia de ponta para manter a integridade do princípio ativo, na realidade, dos princípios ativos. Dentre eles, a famosa epigalo-catequina galato, que é um dos antioxidantes mais poderosos conhecidos pela ciência. O que mais que os pesquisadores descobriram dentro desse universo extraordinário da pesquisa na área dos telômeros? Olha que coisa interessante. Eles descobriram que comer mais fibra está relacionado a um maior comprimento dos telômeros. Isso pode ser devido à capacidade da fibra de ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue, portanto, diminuir as AGEs, que são aquelas substâncias que são formadas pelo excesso de glicose que não foi metabolizada, e os pesquisadores observaram que o nível elevado de glicose no sangue está associado à inflamação e estresse oxidativo produzido pelas substâncias glicosadas. Ambos podem causar encurtamento adicional do telômero. Mas tem uma outra área de pesquisa nesse segmento de fibras em relação aos benefícios para a saúde, inclusive proteção do encurtamento dos telômeros, que são substâncias saudáveis produzidas pela fermentação das fibras pelas bactérias da nossa microbiota intestinal, que terminam sendo absorvidas pelo intestino, caem na corrente sanguínea e vão trazer benefícios para todas as nossas células. Então, tem um benefício direto e um benefício indireto. O que mais? Os telômeros sofrem com os efeitos das dietas ioiô. O efeito sanfona tem um efeito altamente negativo sobre os telômeros. Isso é uma pesquisa que está iniciando agora e que ainda tem várias evidências a serem descobertas. Mais um ponto contra dietas, que a gente sabe que dieta tem prazo para começar, prazo para terminar, normalmente não muda a mentalidade, não desenvolve hábitos saudáveis, provoca privação, provoca estresse e afeta o metabolismo, dentre inúmeros pontos negativos. Então, Davi, Herbalife não é dieta? Exatamente. Herbalife é um programa de estilo de vida ativo e saudável. Um programa de estilo de vida ativo e saudável tem data para começar e pode ser adotado por toda a vida, como nós fazemos há 25 anos. E outros amigos aqui há um pouco menos tempo, alguns aqui começando agora. Então, esse é o grande convite que nós fazemos para vocês. Não fique inventando dieta. Adote um programa de estilo de vida ativo e saudável que não tenha prazo para acabar e que traga realmente mudança de mentalidade, hábitos saudáveis para que os resultados possam ser mantidos. Outro grande problema das dietas é exatamente isso. Mais de 90% da perda de peso é recuperada no máximo em um ano, inclusive com peso extra, por causa do desequilíbrio entre a estrutura de proteína dos músculos, que é perdida na maioria das dietas, e a velocidade com que o corpo fabrica gordura quando recupera o peso. Telômeros prosperam quando você ingere peixes, algas e linhaça. O que é que nós temos aqui nessas 3 fontes de alimentos? Nós temos ômega 3. Então, os ácidos graxos ômega 3 ajudam a manter a integridade dos telômeros. Herbalife possui no seu portfólio um produto exclusivo chamado Herbalife Line, que é um dos mais puros Herbalife Line, ou seja, ele contém o ômega 3 mais puro do mercado, porque é utilizado tecnologia avançada para tridestilação através de processos que usam carvão para eliminar os cianobióticos e os metais pesados e deixar somente essa gordura saudável e essencial. Essencial significa que o nosso corpo não fabrica e que nós temos necessidade nutricional dela diariamente para cumprir inúmeras funções, inclusive na nossa fisiologia. As funções principais do ômega 3, além da proteção dos telômeros, é saúde cerebral, saúde cardiovascular, saúde das articulações e um anti-inflamatório natural. E aqui, depressão, ansiedade e o estresse descontrolado podem prejudicar os telômeros e, portanto, a prática regular de yoga e meditação podem fortalecê-los. Então, a meditação pode fortalecer a integridade dos telômeros. Mais uma dica prática para a gente ir devagarzinho e adotando no nosso estilo de vida. E agora, a última conexão, para a gente começar a encerrar a nossa aula de hoje. A restrição calórica.
é outro fator importante cujos efeitos colaterais positivos é a proteção do comprimento dos telômeros. Vocês estão vendo aí uma senhora com mais de 100 anos de idade, em plena atividade nas ilhas do Japão, principalmente na região de Okinawa, que é onde existem as pessoas mais longevas do mundo. E o que é que essas pessoas têm em comum nesse aspecto? Elas tendem a praticar uma regra, que é um hábito dessa cultura, que é você sair da mesa antes de completar sua saciedade, sair com um pouquinho de fome. E o que é que acontece? O estresse oxidativo, a restrição calórica e o envelhecimento, como é que eles se conectam? Quando você diminui a ingestão de macronutrientes que fornecem calorias, você exige menos da mitocôndria consumo de oxigênio para metabolizar essas calorias. Consequentemente, vai produzir menos radicais livres. Por isso que você protege os telômeros e retarda o envelhecimento. Então, a restrição calórica promove uma redução do estresse oxidativo, uma redução dos radicais livres, consequentemente, uma redução do ataque celular por esses agentes perigosos. Mas, Davi, como é que eu faço para praticar restrição calórica? Deixo de comer? Existe uma forma de você praticar restrição calórica mais inteligente do que saltar refeições, e talvez mais equilibrada e de mais fácil adesão pela maioria da população. Esse assunto de restrição calórica é tão importante que o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foi dado a um japonês no ano de 2016. E aqui está a proposta da restrição calórica de forma mais equilibrada e mais fácil de ser seguida pela maior parte das pessoas. Chama-se restrição calórica com otimização nutricional. Então, vocês podem gravar a sigla CRON. Então, praticar CRON significa reduzir a sua ingestão calórica diária em até 30% a 40% do dia, garantindo, ao mesmo tempo, um aporte de vitaminas e minerais através da suplementação. Então, isso aqui está 100% alinhado com a proposta do nosso shake. Vocês podem observar aqui, pela parte direita do slide, a composição do nosso shake. Nós temos carboidratos da melhor qualidade, temos um mix de proteína de soja e do soro do leite, mais ou menos na mesma proporção, temos 4,7 gramas de gordura saudáveis, como fonte de energia, que auxiliam também na absorção de algumas vitaminas que são solúveis em gordura, como a vitamina A, D, E e K. Temos aproximadamente 3 gramas de fibra, à base de inulina, que é uma fibra prebiótica, que traz vários benefícios para a nossa saúde. E temos um mix de 23 vitaminas e minerais, que são os micronutrientes indispensáveis para a nossa saúde e nosso metabolismo. Mas como o uso do shake pode ser feito para conseguir controle das calorias, sem você passar fome, e conseguindo fazer uma redução calórica com uma alta densidade nutricional e um aporte adequado de proteínas. Me acompanhe. Em média, uma refeição principal, seja o café da manhã, o almoço ou o jantar, tem em torno de 600 calorias. Quando você faz a substituição de uma dessas refeições pelo shake, que nós recomendamos que seja a primeira, o de jejum, o seu café da manhã, você reduz, entendeu? Você transforma uma refeição de 600 para uma refeição de 200, que é a quantidade de caloria que tem no nosso shake. Então, você faz uma redução de 400 calorias naquela refeição que você substituiu. Se você praticar 2 substituições por dia, que é o máximo recomendado pela Herbalife, até 2 substituições, você vai ter uma redução em torno de 800 calorias naquele dia. Se você pratica isso por um mês, nós estamos falando aí de uma redução de 1 até 2 quilos de gordura por mês. Por que 2 quilos de gordura, Davi? Porque quando você usa Herbalife, diferente da maioria das dietas tradicionais, você não cataboliza as proteínas, porque junto com alto nível de nutrição e redução calórica, a Herbalife garante que você estará ingerindo a melhor quantidade e qualidade das proteínas mais nobres para a nutrição humana. Então, isso protege a nossa massa magra
ativa o nosso metabolismo, promove saciedade e você tem a possibilidade de fazer restrição calórica, que diminui a produção de radicais livres. E, além disso, você está ingerindo vitaminas e minerais que também têm propriedades antioxidantes. Então, são vários benefícios que você pode usufruir num delicioso copo de shake Herbalife. Bem feito, gostoso, prático e econômico. E altamente conveniente. Se você ainda não experimentou, converse com o seu consultor. Outra notícia boa. São 11 deliciosos sabores para todos os gostos. Então, você tem aí como escolher e pode, inclusive, comprar mais de um. Nós, normalmente, para os nossos clientes, nós recomendamos que ele tenha como sabor primário baunilha, que é um pouco mais neutro, que permite que você misture com frutas variadas, de preferência frutas de estação, ou frutas congeladas, que também tem um valor nutricional muito próximo, e crie inúmeras possibilidades. E o segundo sabor, que seja dessas opções aí de 10 outros sabores que nós temos no nosso portfólio aqui no Brasil. Então, aqui, para a gente concluir, eu queria fazer uma síntese de tudo aquilo que nós falamos. Esses são os 3 principais fatores que levam ao encurtamento ou à proteção dos nossos telômeros, que levam à inativação ou à ativação da telomerase, a enzima da longevidade, que é você sair do sedentarismo, se tornar fisicamente ativo, você devagarzinho ir aprendendo com o seu consultor Herbalife e também com outros profissionais de saúde que lhe acompanham a desenvolver bons hábitos alimentares e fazer uma reeducação alimentar que seja duradoura e saber que mesmo com a melhor opção, com o melhor acesso, você não consegue cumprir todo o cardápio da nutrição celular. Por isso que é tão conveniente você utilizar os nossos produtos, a começar pelo shake do desjejum. E também conhecer outros produtos do nosso portfólio de suplementos, para que você tenha todos os outros benefícios que nós abordamos na aula de hoje. Então, aqui, para a gente concluir, eu quero mostrar para vocês um vídeo que ilustra por que nós fornecemos para você a melhor nutrição e como se faz uma empresa categoria premium de classe mundial. How do you become the premier nutrition company? You start with using only the best ingredients and carefully selecting where they come from. You ensure quality and safety. Earn the trust of major athletes, sports teams, and work directly with their nutritionists. Be there to support those who are improving nutrition and impacting lives around the world. And help our communities where help is needed. You value the employees who make these achievements possible. #1 status is earned with the quality of every product sold. By providing balanced nutrition, encouraging healthy activity, and offering customer support every single day around the world. Herbalife is proud to be the premier global nutrition company. Então, era tudo isso que nós tínhamos preparado para esta aula de hoje, para este momento saudável. Mais uma vez, nós queremos parabenizar a presença de cada um que está aqui conectado conosco nessas 2 plataformas, através do Zoom e do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à Herbalife, e esse é o nosso desiderato para cada um de vocês que nos fez feliz e honrados com a sua presença. Vida saudável, longa e feliz para todos. Agora é com você, minha amiga Gélia. Muito obrigado. Obrigada, realmente informações valiosas, né? Muito obrigada, um grande aplauso, né, a você. Com certeza, muito conhecimento, né? Anotei tudo aqui, então, realmente, nutrição, movimento, sono, a gente dormir, né? Às vezes dorme muito tarde, acorda muito cedo, né? Eu sou viciadinha também, viciadinha em corrida, viciadinha no shake, viciadinha em suplementos. Então, uso os produtos já há 17 anos e me sinto super bem, tenho 45 anos, então, assim, tenho uma rotina de treino, gosto. Então, assim, eu não saio só correr por correr, né? Eu tento seguir uma orientação
para também você não ter lesão. Então, a gente também tem que fazer exercício de força, né? Não só aeróbico, para também ganhar massa magra e poder manter. Então, o nosso shake é ideal para também tomar pós-treino. Então, fale com a pessoa que te convidou. Se você é a primeira vez que está tendo acesso a essa palestra, você vai aqui ter muitas informações. Se você ainda não está sendo um cliente premium, você tem o direito de estar falando com a pessoa que te convidou e ter esse benefício de poder usar os produtos como um cliente com um desconto, né? Que é um cliente premium que a gente fala, onde você pode estar parcelando os seus pedidos, se você quiser. Aí, como ele disse, você pode comprar até mais shakes para ter aquelas opções para estar fazendo misturas, né, de 2, 3 sabores. Você vai estar comprando diretamente da Herbalife, então isso que é legal. O cadastro é rápido, fala com a pessoa que te convidou, que ela vai te explicar certinho como funciona. Os descontos começam a partir de 13%, 14%, 23%, 32%. A gente tem esse programa de desconto que é como se fosse cartão de crédito, que eu falo que muitas vezes você vai acumulando pontos. Aqui também você compra os produtos e vai acumulando os pontos, então isso é muito legal, seu desconto vai crescendo. Então, isso incentivo também. A Herbalife faz algumas promoções para você também estar adquirindo e ganhando alguns prêmios, então isso é muito legal. E assim, o próximo passo, que você realmente faça uso, se puder, de todos os produtos, mas comece pelo menos pelo nosso carro-chefe, que é o shake. E toda quinta-feira também nós temos aqui o nosso Momento Saudável, que sempre tem informações valiosas. Então, fique com a gente. Quinta-feira que vem, segunda-feira, a gente sempre tem um momento saudável, mas que é uma receita que a gente faz, mas como essa segunda é feriado, né? Então, a gente não terá. E teremos na quinta-feira esse momento saudável, onde vai ter mais informações, vai ter um assunto super interessante. Então, a gente conta com vocês. Obrigada a todos. Fale com o seu coach, fale com a pessoa que te convidou. E boa noite, bom feriado e bom shake aí para todo mundo.